idosos de 80 anos, 75 anos, eles desenvolvem outras comorbidades. E aí é onde está o X da questão. O idoso, a hipertensão e os outros problemas, as outras doenças, as outras comorbidades que se instalam no período, na idade da velhice. Então, o idoso ele tem hipertensão, mas ele tem também o risco de cair, né? Vamos aqui numa primeira associação a outra doença. Ele tem instabilidade de andar, ele tem um risco maior de cair e fraturar, porque ele tem dificuldade na marcha, ele tem problemas de tontura, ele não enxerga bem, ele tem uma massa muscular nas pernas menor intensidade, com menos hipertrofiada, menor quantidade de massa, menos força, então ele tem um risco maior de cair. E os medicamentos para pressão, alguns deles podem facilitar essas quedas, causando o que a gente chama de hipotensão ortostática, que é aquela tontura que o paciente, quando levanta, ele sente rapidamente e desequilibra, e aquilo pode levar o idoso à queda. Então, idosos que tomam algumas classes de medicamentos para pressão, eles têm que atentar para esse detalhe de que ele pode cair. E eu sempre digo para eles terem cuidado quando vão no banheiro, principalmente à noite. O paciente que toma esses medicamentos para pressão, que são necessários, e aí a gente não pode deixar de reforçar a importância da adesão terapêutica. Ele não vai para o remédio, a gente tem que arrumar um mecanismo para que ele não caia. Muitos deles têm problema na próstata, outras têm incontinência urinária, e às vezes o que é que acontece? Eles, naquele vexame de ir no banheiro, eles podem levantar, não esperar um pouco e cair. Então, um dos problemas do tratamento da hipertensão é esse de risco. Então, ele tem a hipertensão, mas ele pode ter também um risco aumentado de quedas. Foi só um exemplo da terapia antihipertensiva. O idoso tem hipertensão e tem diabetes também. Muitos têm essa dupla, que a gente sempre costuma dizer que que quando a união faz a força, essas duas faz a destruição. Quando se soma a diabetes e a hipertensão, o risco de todas as complicações nos órgãos alvos, assim, vamos dizer, é bem maior. Ele se multiplica. O paciente que é hipertenso tem um risco de desenvolver ao longo do tempo doença no rim. Quando o paciente é também diabético, ele vai ter esse risco multiplicado. O risco dele adoecer do rim, fazer doença renal, é muito alto. O paciente que tem hipertensão e tem diabetes, o risco dele infartar é muito maior do que se ele for só hipertenso ou só diabético, ou não ter nenhuma das duas. Então, além do risco da idade, fator de risco da idade, tem o fator de risco da hipertensão, quando somado ao diabetes, isso se multiplica. Então, esse paciente idoso, além da hipertensão, ele pode ter também o diabetes, e o cuidado tem que ser redobrado, principalmente na preservação desses órgãos que têm um maior risco de complicações com essas duas doenças, que aumentam em muito o risco cardiovascular. Ele tem que ter mais cuidado no rigoroso uso das medicações, tem que ter mais cuidado na ingestão de sal, na ingestão de massas, na alimentação em geral. Tem que ter mais cuidado na periodização de consultas. O paciente idoso com comorbidade, a gente vive em uma outra época. A gente viu que com a Covid, as pessoas precisam regularmente cuidar da sua saúde, precisam fazer atividade física, precisam dormir bem, precisam se alimentar bem, precisam regularmente ir ao médico, ao profissional de saúde. Então, quem tem hipertensão e quem tem diabetes, não é tomar o remédio e quando adoecer, não. Quando adoecer, a situação já deve estar mais difícil de recuperar. E a gente viu que as pessoas estão vivendo muito mais. Você tem hipertensão e diabetes com 60 anos, você pode viver até os 90, e aí você vai escolher de viver saudável, viver em hemodiálise, viver amputando um pé, viver sobre o uso de muitas medicações porque infartou, e aí
cansa, não tem a mesma qualidade de vida. Então, o idoso hipertenso, ele também pode complicar as outras comorbidades se ele não cuidar bem no caso da diabetes. Tem que ter mais um controle especial e inclusive na regularidade da visita ao profissional de saúde que assiste ele. A hipertensão também, no idoso, muitos deles têm hipertensão e têm doença de Alzheimer. Então, a gente muitas vezes trata dos temas separadamente. O paciente é portador de demência de Alzheimer, mas ele era hipertenso e ele continua hipertenso. E aí há um diferencial que o paciente não vai saber tomar as medicações, ele não vai seguir, vai depender de outras pessoas que levem esse medicamento, que dê essa assistência na alimentação e que possa identificar quando ele precise de uma assistência no caso de uma intercorrência. Ele vai continuar com o risco de cair porque ele é idoso, vai continuar com o risco de ter doença renal, vai continuar com o risco de infartar, de ter AVC, vai continuar com todos aqueles riscos que ele era hipertenso. A gente não pode depois que ele tem Alzheimer, agora vai mudar, não. Lógico que o tratamento, as metas, os objetivos dos níveis de pressão são um pouco diferentes, são níveis menos intensos, são níveis menos baixos, assim vamos dizer. Mas o paciente não deixa de ter a hipertensão. Então essa associação de comorbidade Alzheimer e hipertensão existe com muita frequência. Os pacientes e os cuidadores, eu sempre digo que o paciente com Alzheimer, a gente se comunica muito mais, a gente leva a mensagem, a gente conversa sobre prevenção e outras medidas com o cuidador, aquela pessoa que toma conta daquele paciente que já não é mais capaz de decidir sobre si. Então existe essa associação não direta, mas que na prevalência os pacientes têm. Que foram alguns exemplos, mas existe paciente que tem artrose e a artrose induz ele a tomar muito remédio para dor, e muitos medicamentos para dor podem subir a pressão, podem descompensar doenças cardíacas, então muito cuidado. O idoso que tem hipertensão e tem famoso reumatismo, artrose no joelho, no ombro, na coluna, que tem dor, ele tem muito cuidado com o uso de anti-inflamatórios, porque ele pode terminar tendo que ir numa emergência por um pico de pressão, porque descompensou a insuficiência cardíaca. Então ele não deixa de ser hipertenso quando ele descobre ou quando ele tem uma crise de artrose. A gente não pode jamais esquecer que essa multimorbidade, um paciente que é idoso, precisa ser levada assim, de uma forma a pensar sempre no paciente, não só na doença. A gente não pode esquecer que ele tem outras doenças porque ele é um paciente multimórbido. E aí, Marcos, não é só duas, às vezes a gente pega o paciente que tem hipertensão, mas também tem diabetes, artrose, está demenciado, está caindo, está sob o risco de desnutrição, e a gente tem que fazer esse apanhado e poder gerenciar da melhor forma possível, que é um dos grandes papéis da geriatria, do médico geriatra, gerenciar essas multimorbidades no mesmo paciente. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, Ana Cláudia. Dr. Belísio, o senhor pode nos informar literatura para melhor cuidarmos de nossos pais com Alzheimer? Sei que amor e paciência são fundamentais, mas uma leitura sempre ajuda. E aí? É cada vez mais necessário a educação em saúde. Isso aqui que a gente faz, Marcos, é educação em saúde. E hoje, com o acesso da internet, as pessoas têm acesso a muita educação. Não é fácil, a muita educação. Não é fácil cuidar de uma doença que toda hora ela apresenta uma novidade. A demência com Alzheimer, o paciente sempre tem uma novidade. Quem não está preparado pode ter mais dificuldade. Com certeza, o amor é a mola mestra
para poder cuidar, né? O filho que leva o pai para consulta, o filho que cuida do pai ali ao lado, não é só lá, não sei da onde, querer dar pitaco, não é só dizer, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, não. É estar ao lado, levar para passear, dar alimentação, estar ao lado do cuidador. Não adianta também só terceirizar para o cuidador, ele tem que também estar administrando o cuidado com os cuidadores, assim vamos dizer. Amor, paciência são molas mestres, mas precisa de algo mais, que é a educação. E aí, respondendo a pergunta dela, existem alguns canais, nosso próprio canal no YouTube, ele tem muito vídeo sobre demência, mas oficialmente você procura a ABRAS, Associação Brasileira de Alzheimer, coloca no Google, procura essa associação, lá tem muito vídeo educativo, e é a referência que a gente tem para demência de Alzheimer e outras demências. Então tem que termos muito cuidado na fonte. Meu irmão, esse site, assim, existem muitos, mas para a gente poder direcionar a ABRAS, né, a Associação Brasileira de Alzheimer. Tem perguntas aqui no nosso WhatsApp, né? 99205-3030. Vamos ouvir. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, doutor Belísio. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao doutor Belísio, porque eu estou sentindo muita dormência nas mãos. Eu fiz meu exame de colesterol, deu 230, só que eu estou tomando remédio. Mas eu antes não sentia uma dormência nas mãos e dá aquela dor, vem aquela dor descendo das mãos, até assim mais ou menos o cotovelo. Uma dormência grande, domingo eu não conseguia nem pegar no celular. Aí ontem eu já senti de novo, não sei se é por causa da frieza, eu gostaria de saber dele o que significa essa dormência com essa dor na minha mão que eu sinto. E assim na parte do braço. E ele, doutor Belísio? Dificilmente uma taxa alta nesses níveis, o colesterol, causa essa dormência. As pessoas associam muito, né? Dormência nas mãos, tontura com taxa alta. Deve ser as taxas. Talvez a última possibilidade que a gente vá pensar nesse caso. São sintomas pouco específicos. Dormência nas mãos pode ser desde uma ansiedade a uma doença reumatológica, a uma doença infecciosa, uma infecção que esteja aparecendo, a uma doença osteoarticular, pode ser artrose, artrite, pode ser uma neuropatia, uma doença neurológica periférica. Então, é um sintoma pouco específico, mas eu posso dizer que nesses níveis de taxa é pouco provável que isso seja a causa do problema. Pode até ser mais de uma causa nesse caso. A gente não sabe a condição, se é uma paciente hipertensa, se é obesa, se é sedentária, se ela tem alguma doença osteoarticular, alguma artrose, alguma Ler-Dort. Então, é pouco provável que seja as taxas. Isso é mito de que dormência é causada por taxa de colesterol alto. É muito mais causada por taxa alta de diabetes, mas de colesterol é pouco provável. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Eu queria fazer uma pergunta ao doutor Belísio. Eu queria saber dele o que quer dizer no exame de urina, quando na hemoglobina vem presente e vem com 4 cruzinhas. O que quer dizer isso? E ele, doutor Belísio? Hematúria é perda de sangue na urina, microscópica, né? O paciente não viu no exame de urina 4 cruzes de hemoglobina. Isso pode ser um leque de doenças, pode ser um leque de fatores, pode ser um cálculo que a pessoa tenha, cálculo renal causa muita hemoglobina na urina, pode ser uma doença no rim, alguma doença mais assim, específica do rim, uma glomerulopatia, alguma coisa causada a longo prazo.
Pode ser uma infecção, também causar uma hematúria microscópica. Pode ser um medicamento para os pacientes que necessitam tomar antiagregante AS, o clopidogrel, ou varfarina, ou algum anticoagulante. Eles podem ter microsangramentos no rim. Os mais comuns são esses: cálculo renal, que às vezes a pessoa nem sabe, são microcálculos, uma infecção urinária, uma doença específica do rim ou alguma alteração na coagulação causada por medicamento. Eu sempre oriento até na universidade que hematúria é uma coisa que deve ser sempre pesquisada até encontrar a causa. Então, recomendo que ela procure o médico, o nefrologista ou o médico da família, o clínico, para poder começar, o médico que pediu o exame, na verdade, para começar uma investigação, que isso tem que ser elucidado. Doutor Belísio, me tira uma dúvida. Uma pessoa pode infartar sem ter veia entupida? Rapaz, é difícil, porque o infarto, ele é exatamente a oclusão total de uma artéria, né, de uma coronária. Então, a característica do infarto, o conceito de infartar é exatamente esse, de oclusão total. O que acontece, o que pode acontecer são o que a gente chama de isquemia. Um abraço para Cláudio Bela aí, meu irmão. Veio trocar aqui o homem do Shark. Né? O homem do Shark? O homem do Shark. Ele vende Shark? Vende carne de Shark. Tá Cláudio Bela. Veio pegar meu carro para ir fazer uma entrega na Paraíba. Bom, então o que acontece, o que pode acontecer é uma estenose, e ali você ter ser sugestivo de infarto. Ele tem características eletrocardiográficas, ele tem sintomas de infarto, e na verdade é uma isquemia não é transitória, mas que ela reverte naturalmente, né? Então, o conceito de infarto é uma oclusão. Para ser infarto tem que ter artéria ocluída. Agora, pode simular um infarto. Um paciente que faz uma estenose, o estenose é o quê? Meio que uma contração, mas abre de novo a artéria. Doutor Belísio, angina de Prinzmetal é o tipo dessa angina reversível. Ouvindo pergunta, a partir de qual idade deve-se ir ao geriatra? Marcos, isso eu tenho contestado bastante na Covid. A gente evoluiu nisso, de que idade é só um ponto de corte, eu diria, jurídico. Para a pessoa ser considerada idoso, ele tem que ter 60 anos. Mas a gente sabe que o que mais importa é a idade biológica, não é a cronológica, é a funcionalidade do indivíduo. O paciente pode ter uma idade biológica de 70, 80 anos, mesmo tendo 50, por exemplo. Hoje eu vi Milton Filho falando a questão do renal crônico, que tem muitas comorbidades, ele pleiteando uma vacina. E é muito verdade. O paciente que faz hemodiálise, ele geralmente tem hipertensão, tem diabetes, ele tem muitas comorbidades. Mesmo sendo jovem, 50, 40 anos, ele tem uma idade biológica de 70, 80. Não existe uma idade. A gente tenta orientar o paciente a partir dos 50, ele preparar a sua velhice. A gente sabe que hoje envelhecer com saúde não é uma questão mais de acaso, de decisão divina, é uma opção. Você quer envelhecer com saúde, você começa a se preparar para o envelhecimento saudável desde antes. Assim como você faz uma previdência, você acumula capital em saúde com 30, 40, 50 anos, para você poder chegar na velhice e aproveitar a velhice com saúde. Então, uma idade média, precisa ir uma consulta, não é para você fazer o acompanhamento, que é o que os idosos geralmente procuram a geriatria, para ficar sendo acompanhado periodicamente. Mas aos 50 anos é uma idade boa, e aos 60 é mandatório você ter que fazer
essa visita, não só para fazer o check-up do coração ou o check-up das taxas, mas avaliar a memória, avaliar o risco de queda, avaliar os medicamentos, organizar, planejar o envelhecimento saudável, qual a atividade física, qual a melhor forma de eu prevenir uma demência, um Alzheimer, será que eu não tenho algum transtorno do humor mascarado, alguma depressão, alguma coisa que esteja, será que meus hormônios estão em dia? Então, eu recomendo nessa fase. Isso é uma pergunta muito recorrente, haja vista que a geriatria é uma especialidade relativamente nova, que agora que a população está com um pulo de envelhecimento, as pessoas têm muito essa dúvida. Ok, doutor Belísio, volta na próxima terça-feira aqui no quadro Check-up no rádio. Qual é a doença? Existe alguma doença relacionada a excesso de títulos que você ganha no futebol ou não? A vaidade, não? Rapaz, eu acho que eu estou assim a gente está procurando essa doença. Na verdade, pelo menos cansado de levantar troféu. A gente já está com problemas, doença no ombro de tanto levantar troféu. A gente vai dado, olha aí. Quem diria um palmeirense dizer isso, né? Então, assim, eu acho que eu vi uma entrevista na internet que parece que o Flamengo está ampliando a sala de troféus. Não cabe mais não. Não cabe mais não. Eu tive lá há uns 3 ou 4 anos atrás, já não cabia. Eu já não aguento mais tirar onda com os meus amigos no WhatsApp. Estavam perguntando se ia ter passeata. Eu digo, rapaz, não tem que aguentar passeata não. Primeiro que a gente está em pandemia. Mas não tem que aguentar mais não. É toda semana um troféu, toda... Já tá abusando de ser campeão. Demais. Eu já tô com abuso de ser campeão pelo Flamengo, sinceramente. Tá difícil. Mas de toda forma, Marcos Dantas, meus parabéns por mais um título. Aí você, Flamengo. Estamos de parabéns. Obrigado, estamos de parabéns. Pena que a gente não pode dizer com geral a mesma foi coisa. Desclassificado pelo Mirassol, lá do São Paulo. Palmeiras morre de medo de sol. Só gosta de jogar de noite. Palmeiras e São Paulo também, naquele. Vamos embora. Daqui a pouco a gente volta. 8h07.